Nós temos muito a agradecer aos europeus, a todos os europeus. Nós temos uma dívida histórica a pagar aos europeus. E o que tem acontecido nos últimos 10 anos no Brasil? Um completo ressurgimento das forças católicas. Aqui e ali, milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas têm se despertado à verdadeira religião. E de ordem espiritual, a gente pode explicar isso por causa dessa vocação católica herdada de Portugal. E na ordem material, como é que se explica isso? Nós temos duas grandes justificativas, ou três. A primeira explicação é a vocação católica do Brasil. A segunda explicação é esse trabalho nas redes sociais. E a terceira explicação é porque aqui e ali começaram a surgir editoras realmente católicas, como a editora Permanência, a editora Santa Cruz, a editora do Centro Dom Bosco. E esses livros vão formando novas elites, e um cara que comece a se formar e a difundir essas verdades, ele impacta ao longo de 5, 10 anos a vida de centenas e milhares de pessoas. Então você tem aqui a vocação do Brasil, herdada de Portugal, esse trabalho na internet bem feito e o mercado editorial bem feito. Portugal, ele tem o primeiro desses três pontos. Portugal tem a vocação católica. Afinal, nós herdamos a vocação católica de Portugal. Mas Portugal tem trabalho de internet? Os católicos portugueses estão fazendo trabalho de internet? Não. Os católicos portugueses estão publicando livros? Não. Então como é que essa vocação vai florir? A semente está lá, mas quem está regando? Esse trabalho de internet começa a chegar em Portugal. Agora, qual é o segundo grande desafio? Que no mercado editorial português não existe nenhuma editora católica. Nenhuma, gente. Então, se o próprio português quiser saber da história de Portugal, ele vai aprender a ter vergonha de Portugal. Por quê? Ele vai aprender no colégio que Portugal foi malvadão ao chegar no Brasil e roubar o ouro. Como é que Portugal vai se tornar uma nação grande se o cara aprende no banco escolar que ele tem que ter vergonha de ser português? Entendem? Só que se ele pegar um livro, qualquer livro para ele ler sobre a história de Portugal, o que vai estar no livro? Isso, que Portugal é uma vergonha. Agora, como é que faz se não existe nenhuma editora católica portuguesa em Portugal? Como é que faz? Não faz, né? Sabendo disso, o que o Centro Dom Bosco fez? Se não existe editora católica em Portugal, nós vamos a Portugal. Então nós pegamos 1000 livros, sei lá, até mais, botamos no container e levamos para Portugal. Dentro desse container tem livros sobre história de Portugal, tem livros sobre história da Europa. Então, pela primeira vez em décadas, agora um português vai poder ler um livro de história de Portugal que é católico. Como é que vocês vão fazer isso? É simples. É só divulgar o site. Então aqui está o site. O site é imariabooks.myshopify.com. Aí quando você entra aqui, estão todos os livros de CDB. É natural que muitos esgotem rápido, tá, pessoal? Porque foi a primeira remessa. Então tá aqui, ó, aquilo que eu falei. História de Portugal. Pela primeira vez, os portugueses vão ter acesso a uma história católica sobre Portugal. Ó, levamos também a história do Brasil, para eles verem as maravilhas que eles fizeram no Brasil. Do padre Rafael Galante. A história da Companhia de Jesus. Tá tudo aqui, ó. Olha quantos livros nós levamos para Portugal. Tem até uma outra página com outros livros. Então, depende de vocês, porque quanto mais esse link for divulgado pela Europa, mais nós vamos conseguir levar livros para lá, certo? Porque o livro vai acabar, né? Até coloquei aqui. O comentário da loja vai ficar fixo ao final da live, mas tá aí, pessoal. imariabooks.myshopify.com. Então nós precisamos divulgar esse link ao máximo, porque sem livros católicos vai ser impossível uma restauração do catolicismo em Portugal. Por quê? Simplesmente porque a verdade não está chegando. A fé vem pelo ouvido, já diz as escrituras. A verdade precisa chegar.